Olá, dando continuidade aos nossos estudos do Conhecendo o Espiritismo, hoje nós vamos abordar a questão do tratamento espiritual, que é algo muito conhecido e muito difundido nas casas espíritas, quando as pessoas mencionam que vão procurar a casa espírita e vão fazer um tratamento espiritual. É importante a gente esclarecer e compreender melhor de que se trata um tratamento espiritual, porque na verdade nós somos um ser espiritual e que estamos vivenciando uma experiência na carne, no corpo físico. Então, na verdade, tratar o espírito, que é o ser eterno que somos nós, é desafio permanente de toda a nossa existência, de toda a nossa trajetória enquanto espírito. Mas especificamente quando alguém menciona que vai fazer um tratamento espiritual na casa espírita, é importante a gente conceituar primeiro e entender que esses tratamentos espirituais, eles podem ser, por exemplo, receitados passes espirituais, que a gente já abordou um estudo aqui falando sobre o passe, que é uma transmissão conjunta ou mista de fluidos magnéticos, ou espirituais encarnado, ou do médium encarnado, ou dos espíritos, e cujo o objetivo é auxiliar a recuperação de desarmonias físicas e psíquicas. Então, a aplicação de passe pode ser tratada, pode ser entendida como um tratamento espiritual. A utilização de água fluidificada, que vem ser aquela água normal que as pessoas levam à casa espírita, uma garrafinha de água, e que depois os médiuns da casa espírita fluidificam a água. O que vem a ser a fluidificação de uma água? É a aplicação de um passe, a execução de orações, de vibrações positivas, para que naquela água sejam depositados fluidos magnéticos, benéficos, que as pessoas, ao tomarem aquela água, após levarem para casa, ativando-a com o mecanismo da fé, acreditando no benefício da utilização daquela água, vão receber a água com os benefícios magnéticos, com os componentes fluídicos magnéticos ali depositados. É o mesmo princípio daquela pomadinha que a gente encontra nas casas espíritas, a pomada do vovô Pedro. Uma pomada que foi uma fórmula receitada por um espírito e que foi produzida e hoje é produzida em larga escala e distribuída nas casas espíritas. E seus princípios são principalmente ativados pelo mecanismo da fé. A fé das pessoas é que faz com que os mecanismos fluídicos ali presentes ativem esses componentes para beneficiar a saúde do corpo físico daquela pessoa. O receituário homeopático é outra coisa também utilizada com a utilização de médiuns ou médicos ou médiuns que já tenham familiaridade com a nomenclatura dos remédios, talvez espíritos que já tenham sido em outras existências trabalhado na área da medicina para compreender melhor e a espiritualidade usar esses arquivos, esses arquétipos daquele médium receitista, mas era uma coisa mais comum nos centros espíritas remotos. Hoje é mais difícil a gente encontrar uma casa espírita que encontre médiuns receitistas que ainda utilizem o receituário homeopático. E o tratamento à distância, que é algo muito comum e usual, onde as pessoas entregam seus nomes para serem beneficiados, são lidos os nomes e beneficiados pela equipe espiritual que atua à distância no tratamento dessas pessoas. Então é importante a gente entender de tudo isso que nós somos um corpo físico enquanto encarnados, nós temos uma camada intermediária que liga o nosso corpo físico ao nosso espírito, chamada perispírito, e nós somos espíritos. Então, o mecanismo de tratamento que nós nos referenciamos, a gente conhece apenas algumas condições que hoje a medicina alopática nos fornece, que é o tratamento da química, das drogas, dos elementos que
atuam nessa última camada que vem a ser o nível orgânico, o corpo físico. Mas enquanto encarnado, nós temos esses outros elementos que também fazem parte do nosso ser, o nosso perispírito e o nosso espírito, um nível mental, um nível energético, um nível funcional. E as energias fluídicas, elas são permanentemente, atuam permanentemente entre esses vários níveis do corpo físico, do perispírito e do espírito. Se a gente quiser aprofundar um pouco mais, ainda temos um outro nível de camadas, que é a camada do corpo vital ou duplo etéreo, que é uma camada que fica entre o perispírito e o corpo físico. É lá onde ficam os fulcros energéticos, os nossos chakras, que a gente já chegou a estudar no estudo passado sobre o passe, os centros vitais, né? Que são o coronário, o frontal, o laríngeo, o cardíaco, o gástrico, o esplênico e o genésico. Esse atua nessa camada energética que fica exatamente no corpo vital. Mas como ele está acoplado ao perispírito e o perispírito está acoplado ao corpo físico, a troca fluídicas atua num determinado campo que passa para o outro campo. Então, quando você toma um passe numa casa espírita, você está recebendo fluidos no seu corpo vital, no seu duplo etéreo, que como ele está acoplado ao perispírito e esse está acoplado ao corpo físico, acaba sendo beneficiado pelas vibrações fluídicas que você acaba recebendo. E se a gente pensar no corpo mental, que é uma outra camada que envolve o espírito, esse atua no campo dos pensamentos, nos campos das emoções. Então, tudo isso está relacionado, uma coisa está relacionada com a outra, não é? Então, quando a gente começa a pensar que esse tratamento, por exemplo, num tratamento à distância, o que é que a equipe espiritual faz quando observa o corpo físico de uma pessoa que está sendo beneficiada pelo tratamento físico? Ele observa o merecimento, o tipo de intervenção e de pedido que está sendo feito, a necessidade de conduzir o tratamento daquela pessoa, ou seja, se aquela doença que ele está sofrendo é kármica, se ele precisa passar por aquele processo de evolução, o mérito daquela pessoa, que se ele já está conseguindo superar aquela deficiência que ele está fazendo, e caso tudo isso seja avaliado de forma positiva, o benefício do tratamento à distância se acontecerá. E como é que ele acontece? Ele acontece no campo fluídico, que mesmo o princípio do passe beneficia o campo fluídico, que atua no corpo, no perispírito, que atua no corpo físico. Em alguns casos de mediunidade de cura e de tratamento de efeitos físicos, aí há um outro tipo de utilização fluídica de componentes, como, por exemplo, o ectoplasma, onde há a atuação física do tratamento que é feito. Aí a gente pode se lembrar da mediunidade de cura, muito conhecida pelo espírito de Dr. Fritz, que já fez inúmeros tratamentos com a utilização de diversos médiuns, onde ele atuava com a mediunidade de cura, utilizando os fluidos do médium e atuando fisicamente no corpo físico daquela pessoa que está sendo assistida. Então, todos esses mecanismos que a gente está falando são mecanismos de tratamento espiritual, de atendimento espiritual que a gente promove numa casa espírita. Mas o principal tratamento espiritual que a gente precisa entender é a transformação moral. Porque a partir do momento que cada um de nós nos transformamos, a gente muda as nossas emoções, a gente muda os nossos sentimentos, a nossa fé, a nossa esperança, a nossa caridade, o nosso destino ao amor, a nossa razão, e isso está na sede do nosso espírito. E esse espírito transformado, ele emana vibrações de paz e de harmonia para o corpo mental que está acoplado com o espírito, que emana vibrações de harmonia para o perispírito, que chega no nosso corpo físico, facilitando
a vibração fluídica das nossas células, que aumentam a nossa resistência, a nossa imunidade, a nossa tranquilidade, a nossa paz, aumentando a nossa condição de evolução e de tratamento do nosso corpo, do nosso ser espiritual, do nosso corpo físico, do nosso perispírito como um todo. Então, tudo isso, queridos amigos, são coisas que estão relacionadas. É importante que a gente entenda que quando a gente chega a uma casa espírita, e é recomendado que a gente tome passes, que a gente assista às reuniões, porque na hora que a gente está assistindo às reuniões, os espíritos que porventura nos acompanhem estão sendo assistidos também. Se há espíritos que nos cobram, aí já entra o aspecto da obsessão. Esses espíritos serão tratados na casa espírita também, porque casa espírita a gente já mencionou que é escola e que é hospital. E deixa de haver a influência daquele ser espiritual que de alguma forma está fluidicamente acoplado e prejudicando um determinado funcionamento do seu organismo físico, às vezes provocando sono, depressão, dependência alcoólica, dependência de outros tipos de vícios que podem ser é, intuídos para as pessoas que estão sendo portadoras desse processo simbiótico de sintonias mentais. Portanto, queridos amigos, o tratamento espiritual, o atendimento espiritual é um mecanismo que está acoplado e a gente precisa entender que tudo isso faz parte desse grande contexto do corpo físico, do corpo vital, ou do pretélio, do perispírito, do corpo mental e do espírito. E quando a gente está em tratamento numa casa espírita, a gente está em tratamento do nosso espírito, visando a transformação moral do nosso espírito, cuja consequência é o equilíbrio do nosso corpo físico. É como diz aquela velha expressão, mente sana em corpore sano. Então, quando buscamos o tratamento espiritual, do passe, da água fluidificada, do tratamento à distância, dos receituários homeopáticos, na verdade, nós estamos atuando no campo fluídico para a transformação e a influência dessas fluidoterapia no nosso organismo físico. A transformação moral, cujo Evangelho do nosso Senhor de Jesus nos recomenda há 2000 anos, é exatamente a transformação moral, direcionando o nosso ser para o amor, a vibração por excelência que promoverá a harmonia e a paz do nosso corpo espiritual e a consequente harmonia, paz e imunidade do nosso corpo físico. Que Jesus nos abençoe e que a gente possa cada vez mais estudar, compreender a nossa doutrina e entender os propósitos do Cristo, que sempre são propósitos de amor e de paz para toda a humanidade.